Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que o YouTube possa dar importância ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje a pergunta número 118 e 119. Na pergunta 118, Allan Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos degenerar? E os espíritos respondem: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então nós temos consciência que o espírito não regride. Regredir seria a perda da sua consciência, seria a perda de seu aprendizado, seria a perda de todas as suas conquistas até chegar àquele ponto. Mas às vezes isso gera uma grande dúvida, porque existem espíritos que por conta do mal praticado retroagem fisicamente, deformando seus perispíritos e muitas vezes reencarnando, portando deformações graves. Então nós precisamos entender que o espírito não regride consciencialmente, mas a sua forma perispiritual pode retroagir. Ele pode destruir a sua forma. E isso acontece muitas vezes pelo suicídio ou pelo sentimento de culpa cultivado de forma destrutiva. Então nós precisamos separar a consciência da forma. É lógico que quanto mais avançada a consciência, mais aprimorada é a forma. Mas o espírito que chegou num determinado patamar de consciência, onde naquele degrau da escada onde ele está estacionado, cabe o suicídio, a prática do mal, o cultivo sistemático da culpa. Esses condicionamentos mentais não indicam que houve um retrocesso na consciência. Simplesmente ele só foi até ali. Ele não avançou além disso. E ali, naquele momento da evolução consciencial, cabe os piores desatinos. E quando ele cede aos impulsos desses desatinos, ele pode então destruir a organização da forma perispiritual. E um perispírito deformado vai gerar um corpo deformado. Mas a consciência do espírito não regrediu. Então o espírito não regride na sua consciência, mas ele pode regredir a sua forma, que será o efeito da colheita de suas atitudes destrutivas implementadas pela sua própria consciência, que está exatamente naquele ponto. Então, concluindo uma prova, o espírito fica com aquela consciência atingida até ali, e isto ele não perde. Mesmo que ele tenha que passar encarnações sucessivas, reconstruindo a sua forma, e às vezes nem tendo como avançar na evolução de sua própria consciência, porque a forma foi destruída, e às vezes isso limita muito a capacidade de raciocínio, o avanço da inteligência, a possibilidade de ações construtivas. E embora ele possa permanecer muito tempo estacionado num determinado momento da sua evolução consciencial, quando ele recuperar a sua forma, ele pode, a partir daquele momento onde ele parou, retomar a sua vida. Essas atitudes, muitas vezes, ocasionam atrasos tremendos na evolução do próprio espírito, mas ele sempre vai recomeçar de onde ele parou. E na pergunta 119, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Então, em estudos anteriores, nós estudamos que Allan Kardec, junto com os espíritos, dividiram os espíritos de acordo com seu comportamento em 3 ordens, sendo a primeira ordem a dos espíritos puros, aqueles que já superaram todos os desequilíbrios relacionados ao atraso de sua evolução consciencial. E aí Allan Kardec pergunta: por que razão a necessidade de sofrer para evoluir? Na verdade, essa pergunta diz respeito a isso. Por que razão a humanidade tem que sofrer para poder aprender? Por que Deus não criou os espíritos todos perfeitos, sem a necessidade de passar por provas, por expiações, para depois chegar à primeira ordem dos espíritos puros? Por que razão tem que passar por tantas etapas que às vezes envolvem instintos, maldade, sofrimento, lei de ação e reação? Por que não criou tudo perfeito ali naquele ambiente de paz e harmonia perene? E os espíritos responderam:
Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então aqui você vê a evolução pelo mérito. O mérito que resulta da conquista de cada um através de suas lutas. E os espíritos continuam. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, com isto, os espíritos nos explicam que a evolução é um prêmio à conquista, ao mérito. Quando o espírito se desenvolve através dos evos milenares, na conquista de seu aperfeiçoamento, pelo mérito do próprio aperfeiçoamento, pela escolha, pelo livre-arbítrio de escolher, crescer, aprimorar-se e evoluir. E também explicam que cada ser, nos diferentes degraus da evolução, tem o seu papel dentro da harmonia do universo. Desde os seres mais primitivos, que estão nos primeiros degraus da evolução, até os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, os anjos, todos conquistam a sua evolução pelo mérito, pelas suas lutas, pela atenção que são capazes de concentrar na busca de sua própria evolução. E cada espírito na natureza, seja qual for o degrau em que esteja estacionado, tem o seu papel designado pela providência divina. Cada um tem o seu lugar e vão crescendo de acordo com seus esforços por progredir. E tem uma nota interessante que os espíritos deixaram aqui. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se, por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferecem a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Aqui eles nos explicam que na sociedade humana, por mais que os encarnados se esforcem, nem todos têm condições de chegar ao grau máximo da ascensão social dentro da sociedade à qual ele pertence. Mas, na evolução espiritual, todos têm possibilidades iguais, dependendo apenas de chegar aos mais altos padrões da evolução espiritual. E todos vão chegar. Agora, o tempo mais ou menos curto que se leva para poder chegar aos degraus mais avançados dependem exatamente do esforço que cada um de nós desempenhamos para poder chegar mais ou menos depressa ao cume da ascensão espiritual. Onde Jesus chegou, onde os grandes mestres espirituais já chegaram há muito tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.